para os irmãos que me acompanham, nosso diácono Giovanni, a esposa, a diaconisa Miriam, a Isis, né? E o diácono Rogério. Eu descobri que é Rogério hoje aqui, né? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Estou hospedado na casa deles ali em Vila Formosa, né? E eles vieram nos acompanhar, né? Giovanni é o meu vendedor de trufas. Ou compra de um jeito ou compra por misericórdia. Deixa você ficar na frente dele, né? Deus abençoe vocês de uma maneira especial. Eu quero começar, antes de entrarmos no texto, fazendo uma pergunta. Posso? Por qual causa você tem colocado os seus joelhos no chão? Cada um tem as suas causas. Por qual causa você tem se colocado de joelho? Paulo está se colocando de joelho por uma causa específica. Há um propósito. E todas as vezes que nós formos colocar os nossos joelhos no chão, precisa ser com propósito. Precisa ter um objetivo. E se assim fizermos, nós vivenciaremos coisas extraordinárias. E o Senhor me levou a alguns pontos, alguns textos, enquanto hoje pela tarde meditava sobre esse versículo. E alguns textos bíblicos, algumas passagens, fala de homens que dobraram o seu joelho ou se colocaram em oração por um propósito maior. O Senhor me conduz no livro do Êxodo, capítulo de número 17, do versículo 8 ao 16, quando um povo chamado Amalequitas vem contra os israelitas. Josué, um homem de guerra, se propõe a enfrentar a guerra. Moisés se posiciona em um local específico para, através das suas mãos levantadas, interceder enquanto Josué guerreava. Isso para que os irmãos entendam, enquanto tem alguns guerreando, literalmente, tem outros guerreando de forma diferente, mas estão guerreando. A obra de Deus ela é feita de diversas maneiras, diversas formas. O bispo foi feliz aqui em falar dos propósitos missionários. Missões são feitas de pelo menos 3 formas: com os pés de quem vão, com as mãos de quem contribui e com os joelhos de quem ora. Mas a missão, ela é completa. E às vezes a gente só por orar acha que não estamos fazendo. Só por contribuir achamos que não estamos fazendo. Tem alguns que fazem os 3. Mas se não dá para fazer os 3, faz 2. Se não dá para fazer 2, pelo menos 1 dá para você fazer, que é dobrar os seus joelhos por essa causa tão nobre que é a obra de nosso Deus. E sempre que nós nos deparamos com esse texto, se der tempo eu falarei de outros, mas eu quero me ater a princípio nesse ponto. A guerra se prolonga, pastor Flávio. Há uma batalha travada. Moisés está posicionado. E o texto diz que enquanto Moisés está com as suas mãos levantadas, Israel prevalece. Mas ao cansar as suas mãos e as suas mãos abaixarem, os amalequitas avançam e prevalecem. Mas coisa boa é nós estarmos na obra e atento ao que está acontecendo na obra.
Porque nem sempre teremos disposição suficiente para manter as nossas mãos levantadas. Nem sempre nós teremos força o suficiente para manter estas mãos lá em cima. E eu, olhando para isso, fico maravilhado. Porque mãos levantadas aqui, há quem diga que é sinal de vitória. Mas mãos levantadas aqui é sinal de total dependência de alguém que está acima das suas mãos levantadas. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo, eu não tenho como, mas eu sei que tem alguém que está acima de mim, que é poderoso e pode fazer além do que eu posso fazer. Então todas as vezes que eu levanto as minhas mãos, eu estou me rendendo totalmente ao Senhor e dizendo, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. Eu sou pequeno, mas sei que o Senhor é grande. Sou fraquinho e às vezes me falta força, mas o Senhor é forte. O Senhor é poderoso. Eu vim aqui esta noite para motivar você e dizer, você pode até estar se cansando, mas Deus vai levantar alguém para ajudar você a manter as suas mãos levantadas, e o nome de Jesus será glorificado. Mesmo cansado, ele está lá. Mesmo fadigado, ele está na sua posição de líder, levantando as mãos e intercedendo. Enquanto tem alguém com a mão na espada, guerreando, batalhando, Moisés está lá com as mãos levantadas. O cansaço vem, é natural. A luta travada todos os dias nós enfrentamos guerras, e é comum o cansaço físico, o cansaço espiritual, o cansaço psicológico e tantas outras áreas que somos atingidos ao ponto de nós acharmos que as nossas forças não serão suficientes para nós prosseguirmos. Mas graças a Deus que na obra de Deus nós não estamos só. Às vezes parece que estamos, às vezes nós achamos que estamos, mas Deus sempre vai despertar alguém para observar que os teus braços estão se cansando, que você não está conseguindo ir sozinho. E eu vim essa noite para dizer para você, descansa o teu coração, porque enquanto você está com os teus joelhos dobrados em favor desta causa, alguém está te observando, alguém está te notando, e não vai deixar você guerrear esta guerra sozinho. Deus levantará Arão e Ur para esta geração, para que os braços de Moisés continuem erguidos e o exército de Cristo continue avançando. Olhe para esse crente que está do teu lado, por gentileza, e diga, eu sei que às vezes cansa, mas Deus está vendo e vai mandar reforço. Só o bispo que acreditou. Você acabou de receber uma palavra da boca do teu irmão, que Deus está vendo o tamanho da tua luta e vai mandar reforço para que você continue com os teus braços levantados. E a palavra de Deus é, enquanto a batalha não for vencida, o reforço não faltará. Os braços cansam, amalequitas avançam. Os braços erguem, Israel prevalece. Arão e Ur observando. Uma coisa boa é ter obreiro atento. Coisa boa é ter obreiro na obra que percebe um olhar diferente do seu líder. Hoje ele não está 100%. E Arão olha para Ur e diz, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente está deixando ele batalhar sozinho. Está pesado a carga. Nós podemos fazer alguma coisa. E eles direcionam Moisés, colocam Moisés sentado, Arão pega em um braço, Ur pega em outro braço, e mantém os braços do líder levantados. Ah, você perdeu de dar glória.
Deus está vendo tudo, querido, e você não vai ficar prostrado mediante esta afronta do teu adversário. O adversário, a guerra pode estar travada, e às vezes nós nos limitamos, porque nós percebemos que o adversário está ganhando território, o exército do inimigo está ganhando território, e as mãos cansadas parece que nós vamos sucumbir. Aí Deus levanta alguém, coloca do nosso lado, às vezes do outro lado, mas dobra o joelho e diz: Senhor, visita Carlos Eduardo, Senhor, visita Giovanni, Senhor, visita fulano, e assim as mãos vão recebendo fortalecimento. E você que estava pensando em largar, pensando em parar, você está se prontificando a continuar na obra, a continuar fazendo aquilo que o Senhor propôs você fazer. Sabe o que é isso? É Deus levantando alguém para que o reforço chegue e a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. E eu repito, você não está só mediante esta guerra. Aleluia! Glória a Deus! Senta aqui, Moisés. Eu sei que você está cansado, eu sei que a fadiga é grande, mas sem as suas mãos levantadas, eu sei que nós não obtemos vitória, mas nós vamos fazer uma extensão das tuas mãos aqui. E às vezes parece algo simples, mas o suporte de você ajudar alguém a manter as mãos levantadas é tão importante quanto aquele que está com as mãos erguidas. Não é menos importante. Não é menos importante. Certa feita, um dos valentes de Davi percebe que Davi por pouco vai perecendo. Ele pega Davi e diz: nunca mais você sairá à batalha conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. Intercessão. Sabendo do cansaço, sabendo das limitações, alguém se levanta e diz: por enquanto você fica sentado, deixa que eu vou guerrear. E aí, mas eu posso fazer alguma coisa? Só levante as mãos, deixa que eu pego a espada, deixa que eu vou à batalha, deixa que eu vou à frente. Eu estou com disposição, porque Deus me deu essa disposição. A disposição nunca é nossa totalmente, mas quando nós nos dispomos aí, a disposição dele vem, nós avançamos e o nome de Jesus é glorificado. Não, Davi, você não vai mais. Eu sei que você gosta de guerra, eu sei que você gosta de ir contra os adversários que têm se levantado contra você, mas está perigoso. Nós não queremos se perder. Dá o comando e deixa conosco. Dá o direcionamento e deixa que nós iremos batalhar. Apenas dá as diretrizes, deixa que a espada nós levantamos. Uma vez um soldado dos valentes de Davi fica rodeado de inimigos, e o texto diz que ele usa a espada, matando os seus adversários. Ele fecha a mão com tanta força sobre a espada, que depois de matar tantas pessoas, a mão não abria. Deus sempre colocará alguém na nossa trajetória para nos auxiliar. Paulo está dizendo: é por esta causa que eu me coloco de joelho. E eu pergunto para você de novo: por qual causa você tem se colocado de joelho? Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar, mas nós precisamos estar dispostos a colocar os nossos joelhos no chão para interceder pela causa do Evangelho. A rainha da Inglaterra dizia que tinha mais medo de um exército de joelho, de um crente de joelho, perdão, do que um exército inteiro armado. Tinha um moço por nome John Wesley, um dos maiores evangelistas na região da Inglaterra. E ele tinha um lugarzinho de oração. Quem conhece um pouco da história vai saber. O lugarzinho dele orar. Antes de pregar, ele precisava orar. E tinha a marca dos joelhos onde John Wesley orava. E alguns seminaristas estão vindo da América para conhecer a casa de John Wesley.
o lugar daquele homem de oração que revolucionou a Europa, que fez algo glorioso em nome de Jesus. E no meio da discussão, no momento de juntar os seminaristas para voltarem, alguém percebe que está faltando um menino, está faltando um jovem no meio daqueles, e sai procurando dentro da casa, e na cerquinha aonde ficava o lugar de John Wesley orar, tinha um garoto de joelhos dobrados, com os joelhos colocados exatamente aonde John Wesley colocava os joelhos, e a oração daquele menino era: faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. E alguém chega e diz: ô Billy Graham, está na hora de nós irmos. Ô Billy Graham, já está na hora. Este menino que estava de joelho lá onde John Wesley orava, era o evangelista Billy Graham, que estava começando o seu ministério. Olha quem foi Billy Graham, estuda sobre a biografia deste homem. Mais de 100 países alcançados por onde ele passava, arrastavam multidões, mensagens simples, cristocêntricas, pouco mais de 30 minutos de sermão, mas multidões inteiras vinham a Cristo por intermédio da vida de Billy Graham, porque ele decidiu pôr os joelhos no chão por causa do evangelho de Cristo Jesus. Quer ter sucesso na tua chamada? Tenha o hábito de orar constantemente. Tenha o hábito de orar constantemente. Perguntaram para John Wesley qual era o segredo das suas mensagens, e ele disse: eu me deixo queimar e as pessoas vêm me ver queimando. John Wesley, qual que é o segredo? Ou você põe fogo no seu sermão, ou você pega o seu sermão e coloca no fogo. Resultado é o que, pastor? Oração. Você pode não ser muito bom na exegese bíblica, você pode não ser bom na hermenêutica, você pode não ser bom de oratória, mas se você tem uma vida de oração, todas as palavras que saírem da tua boca serão dosadas, irão de encontro a corações que estão sedentos por esta mesma, e você verá pessoas virem a Cristo todas as vezes que você falar desse amor. Nos preocupamos com a oratória, nos preocupamos com a ética cristã. Não que isso não seja importante, é importante, mas mais importante do que tudo isso é você pôr os teus joelhos por esta causa e pedir o direcionamento em todas as vezes que você precisar ir falar dele. Billy Graham orava todos os dias, aproximadamente 5 horas, irmãos. Nós oramos 5 minutos e queremos ver Deus agir. Nós queremos ver fogo do céu cair. Nós queremos viver avivamento. Mas não nos dedicamos. Olha o que o bispo falou aqui. O nosso primeiro contato não é o céu. Desculpe-me, mas isso eu não estou me referindo a essa igreja. Estou me referindo à igreja em um todo. O primeiro contato não é o céu. Nós temos muitas coisas e às vezes o céu fica por último. Mas nós queremos viver o melhor do céu. Pergunto de novo: por qual causa você tem se colocado de joelho? Se nós entendermos isso aqui, o Brasil vai vivenciar algo tão estrondoso. Porque há uma promessa sobre essa nação, mas enquanto a igreja de Cristo não entender isso, que é orando que nós vamos avançar. A igreja não começou pregando, a igreja começou orando. E enquanto eles oravam, de repente veio o som como de um vento, veemente e impetuoso, e entrou na casa.
Não foi um vento, mas um som como de um vento. E um vento impetuoso. E entra na casa. E pousa. E eles dizem, está escrito. E nós vimos línguas repartidas como que de fogo. Pousando sobre cada um deles. E não foi só alguns que falaram em línguas. Mas o texto diz, todos são cheios do Espírito Santo, a ponto de 120 homens aproximadamente fazer mais barulho do que milhares e milhares que estavam do lado de fora. É se pôr de joelho pela causa certa. É se pôr de joelho pela causa certa. Não que nós não tenhamos que nos pôr de joelho mediante algumas adversidades que nós enfrentamos, mas sempre vai se resumir no joelho. Quando eu estou dando discipulado para o batismo, sempre buscando orientar sobre a importância do batismo, eu falo sempre para os novos convertidos: você tem que ter a sua Bíblia como seu melhor amigo. E para que você entenda a Bíblia, você precisa orar antes de ler ela. E enquanto você estiver lendo, você vai continuando orando. E quando você terminar de ler, você continua orando. A oração continua. Você ora antes, durante e depois. Não tem como Deus não dar a interpretação dela. Não tem como a revelação não vir. Não tem como Deus não se revelar por meio da sua palavra. Aleluia. Quer ver um outro exemplo? Eu não vou fugir do tema. Quer ver um outro exemplo? A igreja, aconteceu Atos 2 que eu mencionei. Atos 3, João está subindo na porta, a hora vê, o coxo levanta, em nome de Jesus, ele pega na mão, o coxo se levanta, eles entram na casa, no templo adorando. Mas o tempo vai passando, porque Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles são cheios, são revestidos, mas continuam em Jerusalém. Era para ficar em Jerusalém só até ser cheio. Eles são cheios e continuam em Jerusalém. Aí Deus levanta um camarada por nome Herodes. Pega Tiago, mata ao fio da espada. Pega Pedro, algema, pé e mão, coloca no presídio de segurança máxima e põe 16 soldados para fazer a segurança de um homem amarrado. E o que eu acho mais interessante é que Pedro consegue dormir, sabendo que a sentença era de morte depois da festa. Com 16 homens ali para fazer a sua segurança, e Pedro dorme. Aí eu pergunto para você conseguiria dormir mediante uma situação dessa? Mas enquanto Pedro está lá guardado, mas isso aqui é muito lindo, porque a Bíblia diz que Pedro estava guardado. Se perdeu de dar um glória. Aleluia! Pedro não estava preso na prisão. Pedro estava guardado na prisão. E aí tem uma irmã chamada Maria. E a irmã Maria tinha um culto de oração na casa dela. E na casa da irmã Maria tinha doutrina. Só entrava na casa da irmã Maria se fosse para falar a mesma língua. Só entrava na casa da irmã Maria se fosse para orar no mesmo propósito. Só entrava na casa da irmã Maria se estivesse disposto a buscar o mesmo objetivo. Se você buscar, estudos vão dizer que ficaram dentro da casa da irmã Maria aproximadamente 120 pessoas. Estava cheia. Glória a Deus. Pedro guardado, e na casa da irmã Maria tem um grupo orando, postos de joelho por uma causa. Qual era a causa, pastor? Pastor Pedro. Então a oração era: Deus, solta Pedro. Deus, solta Pedro. Deus, solta Pedro. Deus, solta Pedro. Todas as vozes: Deus, solta Pedro. Deus, solta Pedro. Mas quando a igreja entende que quando ela fala a mesma língua, o céu se abre. Quando a igreja entende que quando nós nos unimos no mesmo propósito, Deus faz. Nós não estamos aqui limitados a uma placa denominacional. Nós estamos aqui em prol de uma causa maior, que é o reino de Deus, que vai além das placas que ficam na frente das nossas igrejas, da instituição a qual nós fazemos parte. O reino abrange tudo isso, e quando nós entendemos isso,
Há uns 3 meses atrás eu tive aqui um café com pastores. É coisa linda, irmãos. Pastores de diversas denominações. Tomamos café junto, nos alegramos junto. É coisa linda. Comemos, né, pastor Flávio? Eita glória! Coisa de crente, né? Esses dias os ternos estão uma benção. Tive que comprar mais 2 porque os que eu tenho já não está fechando. Que crente gosta dessas coisas, né? Aleluia. Mas vamos lá. Todos no mesmo propósito. Além da placa. Além de um CNPJ. Porque a nossa visão não é tribal, a nossa visão é de reino. Aleluia. Nós estamos aqui pensando no reino. Olha aí o pastor mandando oferta lá para outra nação. Porque o reino de Deus está lá também. Isso é fazer a obra, dobrar os joelhos por uma mesma causa. Estão lá. E se você não der glória, eu vou ficar dizendo assim, até alguém dá glória. A oração na casa da irmã Maria era: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Enquanto eles estão lá, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, Deus olha de cima e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu já liberei essa palavra algumas vezes por onde eu tenho passado, mas eu preciso liberar essa palavra para a vida de alguém aqui. E se você acredita, levante a sua mão que eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida nesta noite. Os teus joelhos dobrados quebrarão algemas da vida de alguém que está impossibilitado de vir ao templo para participar do culto. Eu vou repetir isso bem devagar. Os teus joelhos dobrados quebrará correntes que está aprisionando alguém, que está impossibilitado de caminhar com você, que está impossibilitado de andar com você. Enquanto você ora aqui, o céu está em movimento e o anjo está recebendo uma ordem: vai e quebra as correntes, desce e abre as portas, desce e faz o que precisa fazer. Alguém está clamando para que alguém retorne à casa de oração, para que alguém volte ao culto, e Deus está dizendo: é por causa dos teus joelhos dobrados que eu vou agir em favor desta causa. O céu se movimenta, o anjo desce dentro do presídio. Para quem não sabe, acredito que a maioria já sabe, eu sou cearense. Dá para ver a circunferência aqui. Mas vamos lá. Eu fui criado na roça, andando no lombo de burro, andando a pé. Eu cultuava, eu ia a pé, andando 6 quilômetros de distância. 12 quilômetros eu andava para participar de um culto de mocidade, com meus 13 para 14 anos de idade. 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar. E era uma festa. Tomava chuva, tirava o chinelo de dedo, colocava na mão e saía pulando dentro das poças de água, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não era nenhum sacrifício, era prazeroso. Era prazeroso. Era prazeroso. Ir para a casa de Deus nunca vai ser um peso para quem entendeu quem é Deus. Você está aqui é privilégio. Você está aqui é privilégio. Mas glória a Deus que Jesus alcançou cearense também, irmãos. Senão eu não estava aqui. A graça chegou lá, do outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jamais me esqueço dos cultos que acontecia na igrejinha, aonde eu levantei a mão, recebi Jesus como Senhor aos 4 para 5 anos de idade. A luz era um lampiãozinho daqueles de 5 litros e era no gogofone, não tinha microfone. O estudo era pouco. As dificuldades eram enormes, mas tinha crentes de verdade ali. Chamavam Jesus
de outro nome, Gênesis de outro nome, Êxodo de Exodó ou de Exodo. Eu tinha um irmão, amigo do meu pai, que ele era gago. É gago, mas gago mesmo, irmão. Você conversa com ele, você não consegue entender nada do que ele fala. Mas quando o nosso irmão João Viana pegava o microfone para pregar, eu ficava perplexo, parecia outra pessoa. E quando a voz não ia sair, que ia gaguejar, ele dizia aleluia. E quando ele dizia aleluia, ele continuava pregando. Quando ia engasgando de novo, ele dizia aleluia. E continuava pregando. E a glória de Deus descia sobre a casa. Colocar-se de joelho em prol de uma causa maior, e o nome de Jesus é glorificado. Então não se limite, você tem uma arma poderosa. Pedro está guardado, Pedro está lá, enquanto tem uma igreja inteira orando. E aí agora, tinha fugido do raciocínio, mas agora eu consegui voltar. Diga glória a Deus. Circunferência, criado no meio do mato. Voltei à linha de raciocínio. E aí, a primeira vez que eu vi uma porta automática na minha vida, quase que eu saí correndo, porque eu nunca tinha visto. E aí eu lendo a Bíblia, eu descobri que quem inventou a porta automática foi Jesus. Você vai entender agora. Pedro está lá preso, pé e mão, sim ou não? 16 homens fazendo a segurança. O anjo chega, cutuca ele, as algemas são caídas. Diz, ô rapaz, levanta, pega o chinelo, pega a capa, pega o cinto, cinge os lombos e me segue. Me segue. Me segue. E ele vai seguindo. Vai seguir. O texto está escrito. Você vai lá, leia Atos capítulo 12 que você vai entender. O texto diz que quando eles chegam na porta principal que dá acesso à rua da cidade, e detalhe, é moleza fazer porta de vidro abrir sozinha. Quero ver fazer de ferro. O texto diz que os portões eram de ferro. E quando o anjo chega de frente, junto com Pedro, está escrito, a porta abre por si só. E quando a porta abre por si só, Pedro passa alguns quarteirões, o anjo sai, e Pedro está em êxtase ao ponto de não perceber que o que ele está vivendo é real. O que Deus tem para fazer na vida nossa, na nossa vida, é tão extraordinário que às vezes demora para nós entendermos o que está acontecendo. Às vezes parece um sonho, parece uma visão. Será que é isso mesmo? Aleluia. E eu estou dizendo para você, é além disso que você está percebendo, porque o teu Deus não tem limites. Não há nada que limite o poder do teu Deus. Eu vim aqui debaixo de uma autoridade para liberar esta palavra para a vida de alguém. Enquanto você está de joelho, Deus vai abrir uma dimensão além do que você estava esperando, além do que você estava imaginando. Prepara-te, Pedro, porque enquanto você está impedido de ir em alguns lugares, tem um grupo de pessoas de joelho orando e lembrando do teu nome. O teu nome está sendo mencionado, e Deus está dizendo, por causa desses joelhos dobrados, o céu já está se movimentando favorável à causa de crente aqui esta noite, e o nome de Jesus será glorificado. Você recebe esta palavra, se alegra por gentileza, porque há um mover do céu em favor de crente aqui, há um mover da glória reservada para a vida de pessoas aqui nesse lugar. Será que você pode adorar a Ele? Será que você pode dizer pelo menos uma palavra que enalteça aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem, aquele que é fiel, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos? Ele chega primeiro, Ele vai na tua frente, dando vitória, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, para que saiba que Ele é Deus sobre a tua vida. Pedro está lá, será que é isso mesmo? Por causa de alguém que está de joelho. Eu não tenho dúvida
São 7 quintas, né, meu bispo? 7 quintas-feiras, 12 quintas-feiras. 12 quintas-feiras, encerramento hoje de alguém de joelho em favor de uma causa. Você acha que Deus vai ficar parado sem fazer nada? Eu vim aqui hoje para dizer para você: Deus vai te surpreender além das suas expectativas. É o ide que a séria além do que pensamos, além do que imaginamos, Ele vai além. Porque tem uma igreja aqui há 12 quintas-feiras, de joelhos dobrados em favor do... Eu não quero saber qual é a causa, mas eu vou ficar sabendo depois. Como assim, pastor? Porque a causa vai ser tão grande que vai virar notícia. E vai envolver toda a igreja, chamados para servir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai dar o que falar, porque tem um povo debaixo do mesmo propósito, tem um povo de joelhos dobrados em favor da mesma causa, e Deus está contemplando cada súplica de cada servo dele aqui nesse lugar. Pedro diz: eu achei que eu estava sonhando, mas Deus vendou o anjo dele mesmo. Só que Pedro, agora, mas isso aqui me encuca. Quem disse para Pedro que na casa da irmã Maria estava tendo oração? Culto de oração na casa de crente, no final sai alguma coisa, né, pastor? Então, vou na linha do pastor Flávio aqui. Pedro sentiu o cheiro da pizza e já sei para onde eu vou. Na casa da irmã Maria vai sair pelo menos um café pentecostal. Um café covarde. Como que é? O que é, pastor? Café covarde, pastor? É o café acompanhado com mais algumas coisas, que às vezes deixa a gente fraquinho, que a gente às vezes, né, não pega leve não. A única coisa que o crente faz sem misericórdia é comer. Mas Pedro é direcionado, irmãos, para a casa da irmã Maria. Ele vai direto, e quando ele chega lá, ele bate a porta. A resposta da tua oração sabe teu endereço. Eu já testemunhei isso aqui, alguns anos atrás. Eu estava precisando de uma resposta. Não sei se eu já falei aqui, se eu falei, eu falo de novo, não tem problema. Eu estava precisando de uma resposta. Eu morava dentro da comunidade do Heliópolis. Eu estava aconselhando um casal que ia se casar. E eu estou esperando uma resposta de Deus. Eu precisava ter uma resposta sobre uma situação que nós estávamos passando. E eu estou na sala de casa, no sofá, aconselhando o casal que iam se casar. E de repente eu escutei alguém bater na porta. Bateu na porta, eu pedi licença, fui lá fora. E alguém olha e diz: o senhor que é o pastor Azéias? Eu falei: sim, sou eu. Ele falou: sou o pastor fulano. Eu digo: amém, pastor, paz do Senhor. Ele: amém, paz do Senhor. Rapaz, a tua casa é difícil de achar. Eu já estava indo embora, mas aí Deus falou comigo que o senhor morava aqui nessa casa. Aleluia. Eu falei: ele sabe onde eu moro. Posso entrar? Eu digo: por favor, pastor. Pastor da igreja batista. Ele entra e ele olha para mim e falou: posso fazer uma oração? Eu digo: pode, pastor, claro. E ele ora. E depois que ele ora, ele se identifica. E ele fala para mim assim: eu sou oficial de justiça e eu vim trazer a carta que você está esperando. Irmãos, é só Deus que faz esse negócio. Ele não se identificou a princípio como um oficial de justiça. Ele se identificou como pastor. E chegou procurando o pastor Azéias. Quem disse para aquele homem que eu era pastor? Você entende como o Deus que você serve conhece tudo sobre você? Absolutamente tudo. Aleluia. Oramos, ele me entregou o papel, que era da empresa que eu tinha trabalhado. E eu precisava desse papel para agilizar algumas documentações.
E Deus levou o embaralhamento dos números, mudanças de endereço, novas casas que aparecem. Então fica aquele negócio que para achar o endereço é só a misericórdia de Deus. Mas aí eu precisava que fosse naquele dia. Ele já estava indo embora, desistindo porque não tinha achado o endereço. Aí Deus falou com ele: volta porque a casa dele é essa daqui. Pedro não erra, vai direto na casa da irmã Maria. E Pedro chega batendo na porta. Pastor Pedro está lá fora. Conversa, menina. Acho que você orou demais, está vendo coisa? Não, é o pastor Pedro. Ela ficou tão eufórica, tão emocionada, que ela não abriu a porta. Que conversa. Deve ser o anjo dele. Não, não é o anjo não. É ele mesmo. Pastor, aonde o senhor quer chegar? O que o senhor quer dizer? Eu não quero dizer, eu estou dizendo que o que Deus vai fazer, você vai ficar espantado ao ponto de não acreditar. Ao ponto de dizer: não, deve ser fruto da minha imaginação. Não é fruto da sua imaginação, é resposta das tuas orações. É resposta dos teus joelhos dobrados diante do Senhor. E Ele ouviu cada palavra. Lembra de Ezequias? Se você ler o capítulo 38 de Isaías, você vai entender. Deus dá uma ordem ao profeta Isaías para dar uma mensagem ao rei Ezequias. E a mensagem é uma mensagem de conserto. Arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Alguém que faça alusão à vida de Ezequias aqui, uma vida de erro, de pecado, mas basta ler o texto que você vai entender que não. Na oração de Ezequias, você percebe que Ezequias não estava em pecado, coisa nenhuma, como alguns dizem. Olha a oração: lembra de como eu andei em retidão na tua presença. Ele está dizendo que andava em retidão na presença de Deus. Ele só fala isso, e o texto diz que ele chora muitíssimo. Havia uma promessa sobre a vida de Davi, sim ou não? Deus havia falado que da linhagem de Davi não faltaria ninguém para sentar sobre o trono. Ezequias é da linhagem de Davi. Ezequias não poderia morrer até então. A palavra vem para que ele arrume a casa, porque ele ainda não tinha filho, e a linhagem precisava dar continuidade. Havia uma promessa: pastor, mas o filho de Ezequias foi terrível. Foi, mas a promessa foi para Davi. Entende? Então Ezequias vira o rosto para a parede, chora muito. Irmãos, isso aqui é muito, muito impressionante, porque Isaías não tinha nem saído do pátio ainda. Aí Deus fala com ele de novo, diz: Isaías, volta e fala para Ezequias que ele não vai morrer agora não. Se é nos dias de hoje, nos camaradas que se intitulam profetas, você fala algo e você quer que aquilo se cumpra na íntegra, e você vai voltar atrás e vai dizer: não, sabe o que é? É que agora você não vai morrer agora. Nos dias de hoje, irmãos. Mas o profeta não buscava fama. O profeta estava ali para obedecer uma ordem direta dos céus. Então quem está disposto a obedecer uma ordem direta no céu, ele não está preocupado com a repercussão. Se alguém vai falar, se alguém vai pensar: ah, mas eu falei que ia e agora estou falando que não vai mais, por causa de alguém que se coloca de joelho. Deus muda sentenças. E a palavra do profeta de Deus através do profeta para o rei é: ouvi a tua oração. Ah, irmão, se você não der glória, eu vou jogar essa toalha em você. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E por causa da oração, por causa das lágrimas, eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para você. Você não tem noção do que a tua oração é capaz de fazer no mundo espiritual. Você não tem noção. Paulo está com um propósito. Moisés está com um propósito.
A irmã Maria com a igreja está com um propósito. Ezequias põe joelhos no chão com um propósito. Tantos outros homens que nós poderíamos mencionar aqui, que dobraram os joelhos com um propósito. E todas as vezes que alguém dobra o joelho com propósito, a resposta desse propósito ela chega. A solução para esse problema que nos assola, ele vem. E o nome de Jesus é glorificado. Amaleque não vai prevalecer. A enfermidade não vai prevalecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Herodes não vai prevalecer. Quem vai prevalecer é a igreja que está orando. Jesus falando com seus discípulos diz: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e sobre esta pedra ela será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem vai prevalecer é a igreja de Cristo que ora. É a igreja de Cristo que ora. É a igreja de Cristo que vive em oração. Nada para a igreja. A gente não precisa de defensor da igreja. Oh, irmãos, o defensor da igreja é o dono da igreja. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, e devemos nos preocupar e nos posicionar como verdadeiros cristãos diante das situações que está acontecendo. É verdade, precisamos nos posicionar. Não devemos nos calar mediante ao que vem acontecendo por aí. Mas nós não precisamos nos preocupar, porque até em meio a esta situações, Deus tem propósito. Deus não perde em nenhuma batalha. Lembra de Jonas, quando ele tenta fugir da viagem para Nínive e vai para Tarso? O texto diz que quando Jonas se identifica, depois que lançam sorte, que ele diz que é hebreu, que teme ao Deus que fez os céus e a terra, os marinheiros que estavam ali, que até então prestaram adoração a outros deuses, mesmo Jonas, em desobediência, Deus cumpre o propósito dele com os marinheiros. Como assim, pastor? Porque a partir do momento que Jonas, ele se identifica, o texto diz que todos os marinheiros sacrificam ao Deus de Jonas. Se perdeu de dar um glória. Deus tem propósito. Quem tem chamado, Deus tem propósito, às vezes até na desobediência do camarada, para mostrar para ele que quem faz é ele do jeito que ele quer. E isso não é uma alusão para você sair errando não, tá? Porque Jonas teve que ir. E a tendência de quem desobedece é só descer. Desce para o porto, do porto para o navio, do navio para o porão, do navio para o navio para a boca do peixe, do peixe para o peixe, o vento do peixe, ele vai só descendo, só declinando cada vez mais, até que ele entende: Senhor, eu já entendi para que foi que o Senhor mandou, eu deveria ter obedecido. Então ele ora. Olha de novo a oração. No fundo do mar, ele diz: do inferno eu clamei, e o Senhor me ouviu. A oração, ela rompe barreiras. Aonde os teus pés não vai, a oração te leva. Os teus joelhos te levarão mais longe do que os teus pés. Eu não me prolongo mais, eu já estou falando aqui já há quase 50 minutos. Eu quero encerrar dizendo: tenha propósito no momento das suas orações. Lembra de Jairo? E eu encerro. Já falei sobre isso aqui. Jairo, um príncipe, conhecia os idiomas na época: grego, hebraico, latim e aramaico. Ele conhecia todos. Ele era um príncipe. Aí Jesus decide ir na casa de Jairo. O aramaico era a língua do povo mais humilde, dos mais miseráveis. Então não era uma língua popular. Se fosse o pastor Oséias que estivesse na casa de um nobre, eu usaria a língua mais falada até então. Mas Jesus faz diferente. Jesus quer dar uma lição para aquele homem. Aquele homem que saía pelas praças e os jovens o reverenciavam diante da autoridade que ele exercia ali. Mas dentro da sua casa tinha alguém morrendo. Dentro da sua casa tinha alguém adormecendo. E Jesus entra dentro da casa, dentro do quarto, para mostrar para Jairo que a oração do quarto não pode ser substituída pela oração da sinagoga.
Jesus entra no quarto de Jairo e pega a menina pela mão. E Jesus não fala em grego, Jesus não fala em hebraico, Jesus não fala em latim, mas Jesus fala em aramaico. E Jesus usa a seguinte expressão: Talita cume, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta. Outras versões: filhinha, a ti te digo, levanta. Era Jesus ensinando para Jairo: não deixe a oração do quarto. Olhe para esse vizinho, por favor, e diga para ele: a oração do quarto pode até ser simples, mas quem está morto ressuscita.